Olá, meninas! Tudo bom? Como é que vocês estão, hein? Eu tô bem. Se cuidando, ficando em casa, muito bom. Meninas, agora nós vamos fazer a revisão de história. Isso mesmo. Aquela atividade que a mamãe e o papai pegaram essa semana, essas revisões vão ajudar vocês a respondê-las. Mas não esqueçam de consultar o livro, tá bom? Essa revisão é só para vocês lembrarem a matéria, mas não esqueçam de consultar o livro, ok? Vamos lá? Revisão de história. Viajando pela história. Vamos viajar para um período muito longe dentro da história. Como bagagem, basta levar sua curiosidade, seu desejo de aprender. Legal, né? Quando estudamos história, temos a oportunidade de conhecer mais sobre nós mesmos e sobre o lugar em que vivemos. Isso quer dizer que quando aprendemos sobre o passado, entendemos melhor o presente. Além disso, podemos perceber as mudanças que ocorrem ao longo do tempo e a permanência nos traços do passado em nosso cotidiano. O que é ancestral? Vamos trabalhar sobre ancestral e ancestrais. Ancestral é a pessoa da qual outras descendem. É, portanto, o antepassado. Vocês sabem de onde descendemos? De acordo com os cientistas, nós viemos dos hominídeos, né? Os homens das cavernas, os primatas, tudo isso até a evolução do homem de hoje. Todos nós temos ancestrais, que são nossos avós, bisavós e gerações anteriores. Porém, quando pensamos nos ancestrais do ser humano, isso nos leva a um passado muito longínquo, de pelo menos 7 milhões de anos atrás. Olha quanto tempo! Exatamente. Os cientistas já sabem que viemos de outros hominídeos que existiam antes de nós. Nós somos conhecidos como Homo sapiens. Esses outros hominídeos tinham outros nomes, ok? Investigando fósseis e os vestígios materiais. As pesquisas sobre a longa história dos seres humanos estão em constante construção. O homem nunca parou de pesquisar sobre os nossos antepassados, os animais da megafauna, tudo isso. Em seus trabalhos, pesquisadores se baseiam principalmente em objetos encontrados nos sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? Locais onde são preservados vestígios de atividades humanas do passado. Podem conter diversos tipos de fósseis, como fósseis humanos ou animais. Os vestígios materiais encontrados são restos de cerâmica, armas, outras ferramentas e até mesmo de fósseis. Olha aí, nós temos fotos de alguns vestígios encontrados nesses sítios arqueológicos. Olha só, um fóssil de um dinossauro inteirinho. Interessante, né? Embaixo temos vestígios das armas que eles usavam. Eles faziam essas armas de pedra. Vamos conhecer alguns dos nossos antepassados? Nós temos o Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens pré-neanderthalis, Homo sapiens neanderthalis e os Homo sapiens, que já são os homens de hoje em dia. No livro de vocês tem alguns diferentes, certo? Temos o Sahelanthropus cadensis. Temos o Australopithecus africanus. Ó, o primeiro, o Australopithecus africanus, é o primeiro
hominídeo aí da imagem. Temos o Homo neandertal, que já é o penúltimo. O Homo habilis, lá atrás. O Homo erectus e o Homo sapiens. Certinho? Quem são os Homo sapiens? Descendentes do Homo erectus, surgiu entre 1000 e 50 mil anos atrás. Trata-se do homem moderno. Espalhou-se por toda a Terra, deixando vários instrumentos de pedras, ossos e marfim. Desenvolveu a pintura e a escultura. Vocês sabem o que é marfim? Marfim é aquele dente do elefante, né? Isso mesmo. O volume de seu crânio atingia 1.500 centímetros cúbicos. O mesmo volume do crânio do ser humano moderno, ou seja, a cabeça dele era do tamanho da nossa. E tudo começou na África. Na África do Sul, há uma grande área chamada de berço da humanidade. Ali existia ao todo 15 grandes sítios arqueológicos, com vestígios, materiais e fósseis de muitos hominídeos. Para termos uma ideia, cerca de 1000 fósseis de hominídeos já foram encontrados lá. Então, acredita-se que tudo, o berço da humanidade, né, tudo, os homens, iniciaram-se na África. Isso mesmo. Eles acreditam que iniciaram-se na Etiópia, Tanzânia e na África do Sul. Ok? Vamos aprender um pouquinho sobre a pré-história? Você conheceu até aqui um pouco da trajetória dos ancestrais, dos seres humanos. Muito dessa trajetória corresponde, de modo geral, à chamada pré-história, ou seja, é a história antes da nossa. Para facilitar o estudo desse grande período, os historiadores dividiram em dois grupos, em dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico também foi chamada como a Idade da Pedra Lascada. E começou há mais ou menos 2,7 milhões de anos. Exatamente, 2 milhões e 700 mil anos. Com o surgimento do gênero Homo e terminou por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Quais eram as características? Sociedade sem classes, nomandismo. O que é o nomandismo? Nomandismo é que eles não ficavam em um lugar só. Vamos estudar isso um pouquinho mais para frente, nossos slides. Primeiros instrumentos, onde eles aprenderam a fabricar os primeiros instrumentos deles. Eles eram caçadores, não sabiam controlar o fogo. Coletores, né? Eles coletavam o alimento da região. Tiveram os primeiros rituais, ok? E temos também o período neolítico. Disse do período ou o período da era quaternária, que vai de 5.000 a 2.500 anos atrás, antes de Cristo, situado entre Mesolítico e a Idade dos Metais. No Neolítico, ele também é conhecido como a Idade da Pedra Polida. Começou, ok. No Neolítico, eles já sabiam controlar o fogo, já não eram mais nomandismo, não eram mais nômades, né? Já tinham mais cultura, já tinha uma sociedade entre eles. A conquista do fogo. A conquista do fogo ocorreu no período paleolítico. Lá eles não sabiam controlar o fogo. Ainda no período paleolítico, eles aprenderam a controlar o fogo. Antes disso, o que eles faziam? Quando caía um raio, um vulcão, eles pegavam o fogo da natureza. Segundo os pesquisadores, o Homo erectus foi a primeira espécie a controlar o uso do fogo. Isso transformou totalmente sua relação com a natureza. Alguns pesquisadores dizem que os australopithecus também sabiam manejar e controlar o fogo. Há evidências de uso do fogo tanto em sítios arqueológicos
Com quê? Com vestígios de fogueira, né? Aquelas fogueiras já petrificadas. Viraram fósseis. Com vestígios de Homo erectus, como em sítios arqueológicos, com vestígios de Australopithecus. Seja como for, sabe-se que a conquista do fogo não ocorreu de uma hora para outra. Foi lá, eles olharam, o fogo tá lá. Não. Esse foi um processo longo, demorou muito para eles aprenderem a controlar o fogo. No começo, o fogo utilizado era somente de forma a partir de incêndios causados por raios, por impactos de meteoro e queimadas na floresta, como eu acabei de falar. Isso quer dizer que nossos ancestrais não sabiam ainda acender o fogo. Eles iam lá, pegavam chaminha, faziam a fogueirinha dele, mas eles não sabiam acender um fogo. Vamos trabalhar agora os artistas do passado. Nossos ancestrais, já no período paleolítico, inventaram uma forma de registrar seus conhecimentos e experiências. Eles faziam isso com pinturas rupestres. É o nome dessas pinturas que vocês estão vendo aí na imagem. É um tipo de pintura feita na parede e nos tetos rochosos de abrigos ou cavernas. Essas pinturas também eram feitas em grandes rochas ao ar livre. Eles eram bem criativos, né, para fazer essas pinturas. As tintas eram feitas de elementos naturais, como fragmento de carvão, óxido de ferro e pigmentos naturais, misturado a elementos como clara de ovo, seiva, água ou sangue. Até mesmo sangue era utilizado para fazer essas pinturas. As pinturas rupestres podem ser encontradas em diversas localidades ao redor do mundo, inclusive no Brasil. No Brasil nós temos sítios arqueológicos que vamos aprender nos próximos slides. Como era a vida nômade? No período paleolítico, os caçadores e coletores tinham de se deslocar constantemente para conseguir alimento. Eles não possuíam uma moradia fixa. Por quê? Porque eles estavam num lugar, consumiam os alimentos do local. Quando acabava, eles saíam daquele lugar e iam para outro, porque ainda não tinham destreza para fazer plantações e criações de animais, ou seja, domesticar os animais. Isso aconteceu já no sedentarismo deles. Foi quando eles aprenderam a mexer com a agricultura, domesticaram os animais. Aí surgiu o sedentarismo. Vamos ler. Houve um período em que os grupos de pessoas não tinham residência fixa. Não possuíam uma casa, por exemplo, como a grande maioria das pessoas hoje. Esses grupos de pessoas viviam da caça de animais e da coleta de alimentos. Por isso, sempre que o alimento se tornava escasso em uma região, ele partia para outro. E isso não era um problema. Eles já tinham essa cultura de acabou um alimento na região, eles iam para outro. Depois eles aprenderam a agricultura, aprenderam a pesca, aprenderam a domesticar os animais para poder utilizar da carne, do couro. O que é migrar? Migrar significa deslocar-se, ir de um lugar a outro, mudar-se de cidade ou de país. Aí nessa imagem, nós temos a trajetória dos Homo sapiens, né, dos hominídeos, para todo o território. Da África foram para a Europa, para a Ásia, para a Sibéria, para o Alasca, a Oceania, em barcos. Eles foram para a América do Norte e América do Sul. Ok? E assim eles migraram para todos os cantos. Agora vamos falar dos sítios arqueológicos do continente americano. Existem alguns sítios arqueológicos do continente americano. Vamos falar sobre eles?
O estudo desses você já sabe que os pesquisadores estudam fósseis e vestígios materiais encontrados em sítios arqueológicos, né? Trabalhamos no início desse vídeo. Os estudos desse vestígio é muito importante também para entendermos as migrações dos antigos grupos humanos pelo planeta e sua chegada ao continente americano. Olha só, esse sítio que está na imagem, ele é o sítio arqueológico da Serra da Capivara, ele fica no Piauí, aqui no Brasil. Esse sítio arqueológico que nós estamos vendo na imagem, ele é o sítio arqueológico Clovis, localizado nos Estados Unidos. Esse é de Monte Verde, localizado no sul do Chile. Olha os pesquisadores trabalhando. Os pesquisadores, eles trabalham assim, fazendo escavações, procurando vestígios. É um trabalho longo, delicado, requer muita paciência. E nós temos aí um outro sítio arqueológico de Lagoa Santa, localizado no Brasil, estado de Minas Gerais. Interessante, né? Quando tivermos oportunidade, vamos visitar um sítio arqueológico, vamos com a família, ok? Que vai ser muito legal vocês aprenderem assim pessoalmente. Lá no sítio arqueológico de Lagoa Santa foi encontrado o crânio de uma mulher, um fóssil de uma mulher. Eles apelidaram essa mulher de Luísa. Luísa era uma jovem mulher que tinha traços dos antigos africanos australianos. De acordo com os estudiosos, Luísa viveu há mais de 11 mil anos no território que hoje forma o Brasil. De acordo com esses mesmos estudiosos, dizem que a Luísa tinha na faixa de uns 20 anos, mais ou menos, quando chegou a falecer e se tornou. Então, pense, se ela viveu há 11 mil anos no território que hoje forma o Brasil é habitado há muito tempo, não é mesmo? Olha só, a Serra da Capivara, como eu falei agora há pouco, é o sítio arqueológico lá do Piauí. É um dos mais importantes conjuntos de sítios arqueológicos brasileiros. E por que não dizer mundial? Olha que importância tem o nosso sítio arqueológico lá do Piauí. Lá foram encontradas inúmeras pinturas rupestres, restos de fogueiras, ossos e outros artefatos. São indícios importantes da presença humana no Brasil e nas Américas. Centenas de milhares de anos. Olha que legal a gente ter um sítio arqueológico tão importante aqui no nosso território brasileiro. Vocês já ouviram falar dos sambaquis? Sambaquis foram um povo que morou aqui no Brasil há milhões de anos atrás, milhares de anos. O que significa a palavra sambaqui? Ela vem da língua tupi. Significa amontoado de conchas. Quais são as 3 principais origens dos sambaquis? Alimentação, peixes e molúsculos. Arquitetura e escultura, menor uso. Rituais, funerários e outros. Povos não indígenas habitaram a região antes dos povos indígenas. Quando necessário, movimentavam-se geralmente seguindo o mar. A maioria localizava-se no litoral, onde há muitos molúsculos. Em todo o litoral havia os sambaquis, muitos foram destruídos. Vocês estão vendo a imagem aí? Isso é um monte de conchas. Que é o significado da palavra sambaqui. E sobre a megafauna? A megafauna ela é o nome dado pelos pesquisadores ao conjunto de animais pré-históricos que conviveram com a espécie humana. Esses animais desapareceram entre 40 mil a 11 mil anos atrás. Olha quanto tempo! Vamos falar um pouquinho sobre a megafauna? Na América do Sul, são vários os exemplos de animais da megafauna. Tivemos os mastodontes, que eram os antepassados dos elefantes, olha aí. Os xenorinotérios. Eles eram herbívoros, ou seja, eles só comiam plantas. Com trombas cujos fósseis foram encontrados no estado da Bahia. Olha só no cantinho, temos a imagem dos
Xenorinotério, nome estranho, né? Os gliptodontes eram parentes do tatu. Alguns sítios arqueológicos brasileiros, como os do Parque Nacional da Serra da Capivara e sítios arqueológicos no estado da Bahia, apresentam fósseis desses animais da megafauna. Olha que interessante. Temos outros animais, ok? Mas esses são os principais. E assim a gente termina a nossa revisão de história. Façam uma ótima atividade, um ótimo simulado. Estudem, crianças, não deixem de fazer as atividades. Tirem fotos, façam vídeos de vocês fazendo atividade, mandando mensagem para os colegas que também estão com saudade de vocês, ok? Para os professores que estão morrendo de saudade, tá bom? Beijão. Não vejo a hora da gente se ver de novo, viu?